Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires de volta. Hoje é dia de Sarau Café Brasil. É a segunda edição. Nós estamos fazendo aqui num lugar muito legal chamado WeWork. Convidamos assinantes do Café Brasil Premium, assinantes da confraria, gente que vem do Brasil inteiro aqui para curtir um pouco, não só a capacidade de um conhecer o outro e se conectar ao vivo, como também discutir um negócio muito interessante que é o orgulho de ser brasileiro. Convidei um baita amigo meu, nós vamos assistir uma projeção de um filme. O que você vai ver na sequência aqui são trechinhos desse filme, depois um debate a respeito dessa coisa tão difícil de definir, que é o orgulho de ser brasileiro. Você tem orgulho ou tem vergonha? Aliás, tem orgonha ou tem vergulho? Vamos lá. Eu acho que a cor do Brasil é amarela. Você tem orgulho de ser brasileiro? Absolutamente, completamente, indiscutivelmente, sempre tive. Sim e não. Eu tenho orgulho de ser da periferia. Eu sou muito mais brasileiro que você, porque eu escolhi morar aqui e você nasceu aqui por acaso. Você tem convivências muito variadas de pessoas, de cor, de raça, de país, de imigração e tal. E com um grau de tolerância que não é habitual. Então a mudança com destruição não é muito boa, não. A mudança no Brasil foi uma mudança com a paz. Classe rica brasileira, acho que é completamente normal, né? Você blindar o carro. Quem vai ter esse polimento serão os filhos desses arrogantes. O país que quebra paradigmas, o país capaz de, em pleno século XXI, juntar economia e ecologia. É a sexta economia mundial, mas os rios da cidade estão poluídos, não tem hospital, a educação ainda é fraca. Eu tiraria essa coisa da vantagem fácil, ganhar dinheiro com facilidade. De onde vem esse poder financeiro, econômico que o brasileiro tem hoje? O dinheiro é como esterco. É bom não quando amontoado, mas quando espalhado. Não tem bolo para todo mundo, não tem espaço para todo mundo pegar o bolo. Da mesma maneira, quando eu vejo os estudantes fazerem greve na Universidade Pública como a Universidade de São Paulo, eu fico revoltada. Porque o jovem já pegou a coisa semi-pronta. Isso é mal. Um país de espertos não é um bom país. Faz parte do DNA do brasileiro. É justamente porque nós não temos uma ética democrática. Eu tenho orgulho de ser brasileira porque eu estou num outro país. Você só consegue enxergar bem as coisas de fora. Em Nova York eu posso andar com meu filho a pé. Precisa dar um valor a isso. Eu vou buscar meu filho a pé na escola. E por que a gente não faz isso aqui na nossa terra? Porque nós nos acostumamos a ser um país dominado. E por isso um complexo de inferioridade muito grande. Eu quero só... E dá para ser baterista de escola de samba e não ter que morar no morro, sem Aí é que tá, né? sem saneamento básico, sem boa educação, sem segurança? A contradição tá aí. Eu tenho orgulho de ser um cidadão do mundo. Então, depois do filme, a gente teve aqui uma interação com o patrocinador. O pessoal da DKT esteve aqui conosco, distribuindo o famoso kit DKT. E a turma curtiu de montão. Eu quero agradecer aqui, especialmente a DKT, por estar conosco todo esse tempo. Mas, na sequência, que o bicho pegou para valer, do ponto de vista de conteúdo. A gente teve a chance de discutir a respeito não só da realização do filme, como do nosso sentimento do orgulho ou não de ser brasileiro. Olha como é que foi. Piotr, antes da gente entrar no tema do filme, que é fabuloso, né? O que é ser cineasta no Brasil, cara? Eu não vou fazer uma apologia maior do que eu acho que é ser qualquer coisa no Brasil. Toda vez que você quer realizar, eu vou usar uma expressão do filósofo Roberto Romano que está no filme. A gente tem um problema que tem sempre uma estrutura montada que vai contra a livre iniciativa. Esse país tem problemas sérios, acho que eu não preciso dizer quais são, mas o maior deles, uma parte é da estrutura de Estado, que não existe por acaso, foram pessoas que fizeram essa estrutura de Estado, por acaso são brasileiros,
Não me lembro dos argentinos terem dominado o Brasil e feito isso contra nós, então a culpa é nossa. Espera aí. Tá. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Muito obrigado. Tá, tem o seu também aqui. Ah, é? Muito obrigado. E a outra parte é que nós temos um problema gigantesco enquanto média. Eu, quando disser os brasileiros, compreendo que eu estou falando da minha percepção de média. Porque a média domina o mundo. Se a média desse país não jogasse lixo no chão, a gente teria ruas mais limpas. Aqui a média joga, ou faz vistas grossas. A média vai até a metade. A gente nunca vai até o final. A gente ou desiste por questões pessoais, ou porque acha que está bom aquilo. Parte do desenvolvimento brasileiro e da burocracia brasileira é ruim, porque os setores que tinham poder e que foram até o governo, foram até o parlamento e foram até as comissões da Câmara e do Senado, foram lá para resolver o problema do setor dele, não para resolver o problema de todo mundo. E eu costumo dizer assim, quando alguém erra comigo alguma coisa, eu digo assim, olha, eu não estou preocupado com o que você vai fazer para mim, eu quero saber o quanto você vai mudar. Porque depois de mim virá alguém. E se alguém fizer isso quando acontecer algum problema com ele, se por acaso eu passar pela mesma situação, eu não vou ter o problema porque já vai estar resolvido. É uma lógica de viver em sociedade. E isso a gente faz pela metade. O fato de ser cineasta, me permita só para responder objetivamente, ser documentarista não acho que é mais difícil ou mais fácil do que várias outras iniciativas que vocês têm na vida de vocês. Óbvio que essa questão cultural, ela sempre tem um problema maior, porque eu não tenho, na média de quem detém recursos, ideia de investir em coisas que gerem conteúdo intelectual. Isso é conteúdo intelectual. Eu fiz com essa intenção, não foi com o menor desejo de fazer isso com menos intensidade. Isso eu sei, meu filme é tenso, intenso e denso, e é assim os 87 minutos. E não foi feito para ser diferente. Agora, quando alguém diz assim, eu vou falar de patrocinador. O Cito falou assim, mas pô, no Brasil precisa ter comédia. Eu falei assim, você só ensina comédia, você só dá comédia para os seus filhos assistirem em casa? Ele falou assim, não, bom, então desculpa, obrigado, já cheguei onde eu queria. É isso. Você falou uma coisa importante aí do seguir até o fim. Ir até o fim, ir até o fim. E a gente estava lá no fundo, eu estava comentando com ele uma coisa interessante. Esse evento aqui é gratuito, foram distribuídos 114 ingressos, tem 60 pessoas aqui. Cadê as outras 54 que pegaram os ingressos? E não vieram por quê? E ele estava comentando uma coisa importante, ela falou, cara, o brasileiro tem bem essa manha de eu começo, me matriculo no curso e paro na metade. Combino de ir e não apareço. Agora está saindo nessa nova levada do Leadercast, saiu uma das entrevistas que eu faço com a Maria Lujan, que é uma argentina que veio morar no Brasil, e ela comenta lá, ela fala, o que te chamou atenção no Brasil? Ela falou, uma das primeiras coisas foi que o brasileiro promete e não faz. Eu disse que vai, mas não vai. Ela falou, eu não consigo entender isso. Como é que eu vou passar na sua casa e não passo? Né? Eu prometo que eu vou e não vou. Eu assumo o compromisso e não realizo e tudo bem. E ela chamou atenção numa coisa importante. Ela falou, tem uma coisa na língua portuguesa que não existe em nenhum outro idioma no mundo. Aqui vocês não cancelam, vocês desmarcam. Ela falou, então, desmarcar é um jeitinho, desmarca, depois a gente faz. Não é cancela. Então, falou, tem um espírito do brasileiro que é esse, se eu não for, eu não vou, e parece que não vai até o final, né? A gente não termina as reformas, não termina a mudança, e aí, 2012, pô, se você botar só faltou aparecer Lava Jato ali no meio, 2 presos, tem só a fala do ex-técnico da seleção, do Parreira, que quando ele fala, não tem ninguém na cadeia, agora tem, né? Mas o restante, tá tudo valendo, é a mesma coisa. Eu convivi, tá ligado? Tá? Não? Acho que não. Eu convivi com isso, depois que você faz um filme, diferentemente de livro, as pessoas são mais condescendentes com o livro. O livro pode ter sido editado, pensado, escrito, ambientado em 1970, e tudo bem, você pode ler esse livro em 2018 agora, e você fala, não, mas esse livro foi feito lá em 1970. Não, tudo bem, isso não é um problema. Filme, sobretudo documentário, você fala, pera um pouco, a menos que eu trate de algo histórico, vou fazer um documentário sobre o período ditatorial no Brasil, tudo bem. Como isso não é, isso aqui era contemporâneo, você convive com a crítica e o drama de falar assim, mas isso já não existe mais no Brasil. Bom, eu passei várias vezes,
pelo drama de que o filme já ficou velho. Aí o Brasil tem uma capacidade de rejuvenescer coisas também, que é um negócio do outro mundo, viu? Aí eu falei, pô, porque esse filme foi todo filmado em junho, julho e agosto, numa maratona pesada, intensa, de acho que 72 dias ou 68 dias, eu nunca me lembro desse dado, mas enfim, de 2012. Isso não é pré-Lava Jato, isso é pré-mensalão. O julgamento do mensalão aconteceu no final de 2012, quando o Supremo pegou e colocou colarinho branco como nunca na cadeia, com uma intensidade maior e um número maior. E eu tinha uma preocupação, porque eu sabia que aquele processo ia, obviamente, eu sou jornalista, eu acompanho isso com frequência, eu sabia que aquele julgamento iria acontecer. Aí eu tinha uma preocupação como documentarista. Eu não poderia expor qualquer um dos meus entrevistados a uma situação diferente que o primeiro não tivesse se disposto. Porque eu pergunto assim, você tem orgulho de ser brasileiro? Obviamente que a resposta seria diferente depois do mensalão. Tudo que nós almejamos a vida inteira, que era ter colarinho branco, culpado, na cadeia, e de fato aquilo aconteceu, em maior ou menor grau, mas enfim, aquilo aconteceu, mudaria. Então eu consegui colocar todos os entrevistados, daí essa minha pressa de filmar, embora eu tivesse viagens no percurso todo, e agendas, as pessoas, todas elas têm agendas ali, são complicadas, mas eu consegui colocá-los ali. Mas quando veio o mensalão, eu falei, puxa, o filme já ficou velho, porque acabamos de condenar um monte de gente, uma coisa rara no país, a Suprema Corte vai lá, coloca na cadeia. Bom, não demorou muito, vem a Lava Jato. Aí o filme fica novo de novo. Aí depois prende o presidente da República. Esses dias, quando o Lula foi preso, eu disse assim, poxa, é uma coisa, não é normal. Eu vi um debate à época, que aquilo era triste, ou que aquilo era uma boa ou uma má notícia. Aquilo era uma notícia. Eu vou me dar o direito de ser só jornalista. Aquilo era só uma notícia. Ponto. Fez errado, a justiça veio, puniu, prendeu, acabou. Porque se eu achar que aquilo... Vou entrar nessa seara agora. Se eu achar que aquilo é bom, eu estou dando um ar de justiceiro à ideia. E isso não é bom para a sociedade nenhuma. Se eu achar que aquilo é ruim, temos um presidente na cadeia, eu estou querendo ser condescendente com o erro do ponto de vista do privilegiado. Este não poderia ter da cadeia, porque pessoas vão e saem da cadeia diariamente nesse país, são condenadas, absolvidas, então não tem nada diferente nisso. Então eu via ali nas redes sociais, né, que o Gerald Thomas fala de blog, isso era em 2012 ainda, e ele disse que nós não somos bonzinhos, a gente não é nada, a gente odeia as redes sociais, são uma prova cabal de que as pessoas têm ódio dentro delas, e elas expressam agora sem a menor vergonha. Mas, enfim, para mim era só uma notícia, e uma notícia boa do ponto de vista de que o aparato legal brasileiro, apesar de todos os dramas que a gente vê, estava funcionando. E se chega no topo, porque na base já chegava há muito tempo, a gente sabia disso, isso é a prova de que há um avanço. Quando eu digo que há avanços, as pessoas perguntam, você é um otimista? Não, eu sou só realista, eu só sou confiante no Brasil baseado em realidade. A gente pormenoriza, diminui a importância das grandes coisas que fizemos. Eu vou me dar aqui 10 segundos para explicar uma coisa bem rápida. Tempos atrás eu fiz uma pergunta ao professor Machado, que está aqui, meu querido amigo. Ele foi meu entrevistado no cenário econômico, no programa que eu tenho na TV Brasil, e eu fiz uma pergunta sobre os problemas das crises econômicas, porque esse país é um país de solavanco, né? A gente está subindo, eu não gosto muito da expressão voo de galinha, porque ela não... primeiro que galinha não voa mesmo, então ela é uma expressão maldosa, mas não é isso. É que a gente faz pela metade, a minha tese da metade é essa, a gente vai indo, tá, mas como é que eu vou me sustentar lá em cima? Aí essa parte eu não fiz, eu só fiz para decolar. Nós não somos os Santos Dumont, lamentavelmente, nós somos os irmãos Wright. Eu consegui catapultar um negócio, foi lá, daqui a pouco ele cai. Não, o Santos Dumont, que é brasileiro, um dos meus orgulhos pessoais, ele, o Cristóvão Colombo e o Rui Barbosa. Ponto. Já disse os três que eu tenho um orgulho gigantesco. Ele pegou, decolou, se sustentou e na hora que achou que devia pousar, pousou. Nós temos dentro da nossa história, dos nossos talentos, gente capaz e competente que fez acontecer. E a gente copia o pior, que não é exatamente o que nós fizemos. O doutor Adib Jatene faz uma menção, o doutor Adib já não está entre nós, deu uma entrevista, essa entrevista que ele me deu foi no Hospital do Coração, ali no Paraíso, né? Ele tinha uma semana antes feito uma cirurgia cardíaca, nele.
Ele foi o operado. Alguém na idade dele, que já tinha 81 anos, se dá o trabalho de me dar uma entrevista para discutir orgulho de ser brasileiro. Uma semana depois, convalescente, o nome disso é uma pessoa convalescente, não é esse o nome? Bom, eu não tenho o direito de pensar diferente e desistir de nada. Temos solavancos? Temos. Aí volta ao Machado. O Machado diz assim, olha, esse país teve uma história de crescimento econômico inigualável no mundo inteiro. E ele fazia menção de uma época, antes desse momento que nós estamos vivendo, de turbulências, antes dos anos, inclusive depois durante a ditadura, do milagre econômico, que o país crescia e crescia de forma vertiginosa. Talvez ali a gente pudesse ter feito alguma coisa para estruturar um crescimento mais de longo prazo. Eu até acho, pelo que o Machado diz na tese dele, a gente fez mais que a metade, mas a gente faltou talvez o último terço ali para conseguir ter essa estabilidade de pensar grande. Essa é outra coisa que a média de nós não pensa grande. Pensa onde quer chegar, mas não pensar grande. E a diferença onde eu quero chegar, que é lá no ponto, lá distante, e pensar grande é que eu posso ir sozinho. Muita gente chega sozinho, muito distante. Mas a gente não chega como sociedade. Como sociedade a gente está patinando, porque a média não pensa grande. Não coletivamente, de falar assim, tem um problema aqui? Tem, tá bom. A burocracia, vamos resolver a burocracia? Não, mas eu já resolvi seu problema, você tem uma guia especial, você vai numa fila diferente, tá, não, tudo bem, mas amanhã se eu tiver esse mesmo problema, vou ter que voltar a você. Aí vira, por favor, paroquial. Que é o que a política brasileira se sustenta. Está aberto para perguntas, viu? Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão que eu levo até vocês o microfone e vocês fazem. Isso aqui não é um diálogo entre duas pessoas, eu não sei como é que chama, quando é um monte de gente, o que é? Um triálogo, quadrálogo, sexálogo, hexálogo, sei lá o que. Já estamos com perguntas aí? Então, poliálogo. Vamos até lá. Nome e a pergunta. Meu nome é Rodrigo e a minha dúvida é a seguinte: dentre as questões que foram feitas ali, eu vi que tem algumas pessoas que moram fora do Brasil. E a pergunta é para você. Você já pensou em sair do país e ter uma vida fora do Brasil? Eu já estudei fora do país. Vou contar por que eu voltei. Chegou uma hora que eu achava que eu tinha que estar participando da transformação e distante eu não conseguia fazer. Mas vou além na sua pergunta, se você me permite. Eu não tenho absolutamente nada contra quem deixa o país. Eu sou fruto de quem deixou um país. Os meus bisavós todos vieram da Europa, todos, sem exceção. Depois a família se miscigenou e isso é das coisas mais ricas que o ser humano consegue fazer, ele se misturar. Aliás, eu estava vendo a apresentação do WeWork aqui, esse tipo de ambiente eu não consigo imaginar onde pode dar errado, porque você vai ver, a convivência é problemática, não, mas enfim, se você não conviver bem aqui, você vai ter que conviver no metrô, no trânsito, no seu carro, então é melhor começar a conviver bem. Não raro eu ouço, a sua pergunta foi muito gentil e generosa, mas normalmente ela vem assim, por que você ouviu um sujeito que mora lá fora e deixou o Brasil? Você foi muito generoso, por isso que eu me permiti ir além. Todo mundo tem um limite. Às vezes a pessoa quer ir, às vezes ela quer, é um desejo dela, é uma vontade dela, mas isso é a troca do mundo. A gente cede pessoas para outros países do mundo, outros países cedem pessoas aqui. A doutora Maiana Zatti, que eu não sabia que era francesa, eu fiquei sabendo nessa história, nesse depoimento dela, é uma prova disso. Então, não raro a gente vê outra discussão, temos fuga de cérebro. Isso é um problema, se você me perguntar, isso é terrível. Se um país está deixando a sua juventude e as suas mentes mais brilhantes desistirem do país, eu não vou me concentrar nas pessoas, eu vou me concentrar no que está fazendo elas saírem do país, porque senão não resolve o problema. O que eu crio? Um debate de ódio. Você, vagabundo, está deixando o país, você não vai... Para que eu vou fazer isso? Primeiro, sei lá quantas pessoas estão fazendo isso. Mas independentemente de onde elas estejam, e eu viajei um bocado, não só com o filme, mas com o meu trabalho, eu encontro brasileiros fazendo coisas gigantescas pelo Brasil, lá onde eles moram. Eu uma vez passei 21 dias viajando pela Austrália, era um debate sobre sustentabilidade em vários aspectos, não apenas o ambiental. A coisa mais fantástica foi quando eu entrei em Buenos Aires, no voo da TAM de volta para São Paulo, porque de Sydney até Buenos Aires, acho que são 15 horas, 16 horas,
e aí você ouve alguém dizendo assim, bem-vindo, senhor, na sua língua. Então, eu não consigo ver problema nisso. Eu ouvi os estrangeiros, os brasileiros que moram lá fora, que a gente chamava no filme dos estrangeiros, porque eles desenvolvem uma percepção diferente. Quando eu morei lá, eu também tinha uma percepção diferente do país. E não era uma percepção diferente, era uma percepção mais complexa, com um agregado maior. Então, a opinião deles era importante. Eu me lembro, eu fui exibir esse filme, a primeira exibição pública do filme foi no Cine PE, que ele foi selecionado para a mostra principal, e a crítica de cinema, que é das coisas piores que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi gente tão despreparada assim. E eu estou falando de colegas jornalistas assim. O sujeito acha que ele vai assistir um filme. Você não assiste um filme, você assiste uma história sendo contada por alguém, independentemente se for documentário ou se for ficção. Ali tem muito de olhar do diretor, tem muita coisa. E eu aprendi isso na escola, que você tem que olhar outras coisas do filme. E o sujeito falou assim, mas aquela loirinha, a loirinha é a Yara, que ele não conhecia nada, ele fez uma pergunta preconceituosa, disse assim, amiga do Collor, lá, é crime ser amiga do Collor. Ser amiga do Lula é o quê, então? Então, espera um pouquinho. Percebe? Naquele momento era crime. Mas, enfim, ela pegou e na rua ela está naquele apartamentão que ela mora. Não, ela é corretora de imóveis. Ela estava num apartamento que ela arranjou um lugar para falar assim, já que vocês estão vindo aqui a Miami, vou arranjar um apartamento que eu estou vendendo para vocês terem uma vista bonita. E foi um desafio conseguir equilibrar aquela luz que a gente conseguiu fazer, e aquilo é uma obra do meu diretor de fotografia. Aí eu falei assim, você sabe a história da Yara? A Yara foi com o marido dela, acho nos anos 80, para Miami, foi tentar montar uma empresa, a empresa deu errado, o marido faleceu muito jovem, ela ficou sozinha com os filhos, e aí como ela falava inglês e falava português, alguém falou assim, tá entrando muito brasileiro querendo comprar aqui, eu preciso de você, porque eu não entendo bem a cultura dos brasileiros, e desenvolveu a vida dela. É uma proletária tanto quanto a maior parte de nós, provavelmente. Mas ele olhou para aquilo, o Gerald Thomas, quem é o Gerald Thomas para estar no seu filme? Primeiro que a decisão não é dele, é minha de estar. Quem escolhe os entrevistados sou eu. Mas percebe esse tipo de coisa? Ele está lá em Nova York falando do Brasil. Mas qual é o problema dele estar em Nova York falando do Brasil? Quer dizer que tem mais autonomia, mais originalidade, mais autoridade, porque está aqui ou lá. Eu sempre tive a percepção de que ou nós éramos um país internacionalizado de verdade, Rui Barbosa falava isso lá no século passado, no século retrasado, era outra cabeça. Veja só quanto Rui Barbosa estava à frente da média. Se você olhar para o que Santos Dumont fez, da lógica dele de pôr fortuna pessoal, eu pus dinheiro meu para fazer meu filme, eu só segui o exemplo de Santos Dumont. Santos Dumont colocou dinheiro dele para fazer o avião voar, o 14 bis. Então, quer dizer, essa lógica da gente se entender parte do mundo é bem melhor. Você imagina um americano que pensa de quantos americanos tem fora dos Estados Unidos, que são um país provavelmente que mais tem gente. E os italianos, então? Tem italiano no meio do deserto da Austrália, com festa da Santa Quiropita, lá para você ter uma ideia. Incrível. Tem salame, tem macarronada, tem tudo aquilo que você possa imaginar. Esse tipo de coisa é que não me faz sentido, porque eu vi de novo esta semana, obrigado pela sua pergunta, que me permite contar essa história rapidamente. Essa semana o sujeito falou assim, estava lá uma história de fuga de cérebros de novo, e o sujeito falou assim, tá vendo? Maus brasileiros estão abandonando o país na hora da dificuldade. Eu não sei a dificuldade de cada um. Agora, eu como país, eu me entendo como uma entidade, eu sou parte dessa entidade, eu preciso saber o que é que está dando errado para gente jovem querer sair do meu país. Eu vou no problema daquele. Ali que está o problema. Porque em algum momento eu crio uma situação que ele vai querer voltar e pronto, aí segue a vida. Márcio, parabéns pela escolha, diversidade das pessoas que você entrevistou. Dá vários pontos de vista e dá para demonstrar que não temos vários Brasis aqui dentro, várias formas de se ver o Brasil. Minha pergunta vai nessa linha internacional. Se você fizesse um documentário como esse, falando o orgulho de ser americano, até indo um pouco na linha do Geraldo, nós somos ser humano antes de ser brasileiro. O quanto seria diferente o ponto de vista? Se eu fizesse um documentário... Orgulho de ser americano. Com a visão de outro país. Tá, bom, o Carl Sagan dizia que o dia que a gente descobrir vida fora da Terra,
não vai ter nenhum sentido a guerra que a gente faz interna aqui entre os países, porque você fala, aí somos os terráqueos e os outros, né? E ele torcia para que a gente descobrisse logo vida fora da Terra, porque isso acabaria com um monte de discussão tola, que é mais ou menos a discussão do Brasil. Você está achando que o Brasil é só esses 8.511.000 quilômetros quadrados? Não, não é. Que bom que não é, que tem brasileiro no mundo inteiro. Bom, eu estudei a sociedade americana porque nós só podemos nos comparar aos americanos em vários aspectos, por tamanho, idade, diversidade de povo. Eles tiveram desafios parecidos com os nossos, tiveram imigração parecida com o nosso, tiveram escravidão como nós tivemos, enfim. E foi essa a razão que me fez compreendê-los melhor. Eu vou contar uma história para você, para entender por onde eu começaria o meu filme. Em 2004, na reeleição do Bush, eu fui cobrir a reeleição e eu fui a uma cidadezinha chamada Fresno, que fica na Califórnia, e uma menina de um jornal local, acho que chamava-se Fresno Chronicle, alguma coisa assim, me atendeu no refeitório do jornal para um bate-papo. Eu tinha pedido para conversar com jornalistas de lá. E eu fui fazer um comentário, porque o Arnold Schwarzenegger era o governador da Califórnia na época. E eu olhei para aquilo e falei, obviamente que isso estava inerente em mim. Foi a última vez, eu não fui fazer uma piada, mas eu tinha um quê de piada lá dentro, sim. E cometi um erro crasso. E vou contar para vocês. Fui falar para eles, mas como é que é o Schwarzenegger, governador, assim, né, esperando alguma resposta esdrúxula. Na verdade, era só isso que eu cometi de erro. Eu já esperava uma resposta esdrúxula. Ela falou assim, você não faz ideia. Aí eu falei, opa, essa coisa está séria. Aí ela disse assim, o Schwarzenegger foi o primeiro governador de um estado americano a reconhecer filhos de refugiados da Segunda Guerra Mundial. Eu falei, nossa, mas nós estamos em 2004, você está falando de uma guerra que terminou em 1945. Ela falou, olha, os Estados Unidos tiveram uma série de ajuda de várias ilhotas no Pacífico ali, pequenas ilhas, que nem pertenciam a nada, não pertenciam ao país. Eu estou falando de 1940, na década de 40, né? Ela falou assim, ele com a sensibilidade de um estrangeiro morando num país diferente, descobriu que aquelas crianças, gerações e gerações daquelas crianças eram deixadas de lado na escola, porque eu não promovia na escola com a visão de Estado que elas tinham que fazer parte da cultura americana. Porque os Estados Unidos como país davam tudo a elas, davam cidadania, davam RG, essas coisas, esses direitos básicos eles tinham todos. Mas eu não fazia o simples. Eu tinha que pegar o pai e o avô daquela criança e ensinar inglês para ele. Porque os Estados Unidos aceitavam aquelas crianças como cidadãs, foi um reconhecimento pela ajuda durante a Segunda Guerra, mas eu não fiz nenhum esforço para agregá-las, eu fiz pela metade. A minha história começaria por isso. Os Estados Unidos também erram nesse aspecto. Eles fazem pela metade. A lógica da metade tem no mundo inteiro, em maior ou menor grau. Você vê a Europa, tem coisas pela metade. Agora, só que eles fizeram várias coisas que eles chegaram até o topo, né? Eles foram até o inteiro. Eu começaria falando isso. E obviamente que a minha discussão, em qualquer país, vai por esse aspecto. Por que eu consigo fazer bem feito algumas coisas, de ter uma campanha de vacinação em 1985 para colocar uma população inteira livre de paralisia infantil, e eu não consigo, olha que esse país é gigantesco, e eu não consigo ter coisas básicas para atendimento de primeiros socorros ali no posto de saúde da Vila Sônia. Como é que eu sou competente para fazer uma coisa gigantesca e eu sou incompetente para fazer o básico, o cotidiano? Sabe por quê? Porque essa é a diferença de pensar grande e ter mania de grandeza. O pensar grande é por longo período. A mania de grandeza, que nessa é extremamente positiva, nós conseguimos vacinar e imunizar tantas crianças, é um exemplo até hoje dentro da Organização Mundial da Saúde. Isso faz a gente ficar famoso no mundo. E de fato fez. Mas o dia a dia da população ali, aí eu não tenho essa preocupação. Aí eu não mobilizo as pessoas. É interessante, né? Nós somos, a história da Belíndia, que se fala toda hora, não é só por uma questão de economista que vê, olha, o seu nível de desenvolvimento socioeconômico aqui é alto e nessa parte da população é baixo. Não, isso é só uma estatística de economista, que é extremamente importante para basear sua percepção real sobre as coisas. Mas a minha pergunta é, por que eu não envolvi todo mundo para ir até o fim?
para resolver de vez o problema. Eu não tenho isso nos mais pobres, nos mais ou menos pobres, nos médios, nos mais ou menos médios, nem nos ricos, nem nos super ricos. A média brasileira pensa igualzinho, e olha que eu me dedico a estudar isso daí, ó, pensa igualzinho em todas as faixas sociais. Então a gente tem um problema de DNA brasileiro. Só que a gente sabe qual é a correção. Até porque a gente tem dentro do país a correção. Eu falo dessa história que o doutor Adib fez menção aí da vacinação, porque se eu conseguir fazer o difícil, o fácil é fácil, gente. Isso é uma questão semântica. Não, o fácil, porque sabe o que é o problema do fácil? É que o fácil é persistente, é todo dia. A repetição parece que desagrada. Mas desagrada a quem? Se você chega lá todo estrupiado porque caiu da moto ou foi atropelado, não sei o quê, você não quer vacinação. Veja só, nós somos o melhor país do mundo se você tiver problema de fígado. Vocês sabem, eu sei porque esse é um filme que eu estou fazendo agora. Eu não consegui filmar ainda porque eu não consegui recurso, mas enfim, mas eu vou contar. Se você tiver problema de fígado, um dos melhores lugares do mundo para se estar é neste país. Sabe por quê? Porque eu tenho médicos absolutamente competentes para fazer transplante. O doutor Silvano Raia foi exatamente o precursor aqui no Brasil. Eu tenho vários lugares do Brasil que faz isso, de São Paulo ao Recife faz isso, de Porto Alegre, passando por São Paulo até o Recife. E eu tenho um negócio chamado Sistema Único de Saúde. A vergonha nacional e o orgulho nacional quando se fala de coisas complexas. O SUS trata de pessoas com AIDS como em nenhum lugar do mundo. O SUS vacina pessoas num país que tem 210 milhões de pessoas como em nenhum lugar do mundo. O SUS faz operações de complexidade como transplante de fígado público. Público quer dizer pago por todos nós, mas que dá resultado. E aí eu não consigo fazer chegar gás. Eu não consigo fazer chegar, eu não consigo que o professor tenha segurança para ir na escola da periferia da aula. Por quê? Porque eu tenho uma polícia ruim? Não, porque eu tenho a média da população também que não está interessada na escola. Não vou passar a mão na cabeça não, gente. Não esperem que eu passe a mão na cabeça de ninguém, porque eu não fui educado assim, eu não acredito nisso. Nós não temos comprometimento além dos 50%. Isso nos falta. Deixa eu só incluir uma coisinha sobre o Schwarzenegger. Tem um comediante americano chamado Bill Burr. Aliás, recomendo a vocês, procurem no Google. O que tiver desse cara, vocês assistam, tá? Porque ele é o demônio. E ele, há algum tempo atrás, ele estava num bate-papo, num programa de entrevista, acho que era do Joe Rogan, e estávamos comentando o Schwarzenegger, porque tinha acontecido um rolo. O Schwarzenegger usou produtos Prudence com a empregada doméstica dele. Aliás, com a babá. Com a babá. Era Prudence. Ele usou Prudence na babá, né? E aí descobriram que, pô, foi um horror, fizeram um escândalo, queriam tirar ele. Foi uma confusão gigantesca e o cara estava metendo a boca. E aí o Bill Burr virou e falou, cara, eu acho engraçado vocês virem aqui detonar o cara. Para pensar um pouquinho. O Schwarzenegger nasce na Áustria. E lá no fundo da Áustria, ele resolve que ele ia ser o campeão de bodybuilding da Áustria. E ele vai e conquista. Aí ele falou, bom, eu quero ser o campeão da Europa. E ele vira. Agora eu quero ser o Mr. Mundo. E ele vira o Mr. Mundo. E ele fala, bom, agora eu vou para Hollywood e trabalhar no cinema. E ele vai para o cinema e é um maior sucesso no cinema. Aí ele fala, vou casar com uma Kennedy. E ele vai e casa com uma Kennedy. E ele fala, vou ser governador da Califórnia. E ele vai e é governador da Califórnia. Eu caí na besteira de botar uma foto das meias rasgadas do Neymar no jogo de ontem. Eu botei a foto e falei assim, ó, quem não está dentro do campo não sabe da missa. Cara, o que veio embaixo, me acusaram de ter sido pago por ele, que eu tenho salário, que ele me paga, que um dia você viu que foi ele que rasgou a meia, porque aquilo é assim, foi ele que rasgou, não teve nada a ver com aquilo. Eu falei, cara, e detonando o cara que é o maior jogador brasileiro, que é o cara que é capaz de fazer a gente ir mais adiante, que tem 26 anos de idade, cara, é um garoto, e nós estamos tacando pedra e destruindo o cara, e se der errado, não foi comigo mesmo. Quer dizer, parece que tem uma morbidez, sabe, uma morbidez natural nossa que eu acho que vai dar errado. Eu me preparo para dar errado. Eu dirijo na rua esperando que o cara não vai respeitar o farol vermelho. Portanto, eu vou preparado porque ele vai entrar alguém no farol vermelho. Eu vou ser... Vão me ultrapassar pela direita?
O cara vai jogar lixo no chão. Eu já sei que vai acontecer isso. E eu vivo minha vida assim, esperando o torto acontecer. Né? E você vai pegar o americano passa e faz cada acidente de trânsito nos Estados Unidos, você não faz ideia. Numa rua que você fala, mas como é que o cara conseguiu dar uma porrada dessa? Ele deu, porque ele, na cabeça dele não passa na cabeça que alguém vai cruzar o farol vermelho. Nós aqui, opa, né? Já tem, então há uma pré-preparação de que vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E quando a gente vem com uma ideia maravilhosa, a primeira coisa que vem na cabeça é que vai dar merda. Sabe, a minha tese sobre essa história de que, não digo que as pessoas torçam para dar errado, mas que elas, em algum momento, falam assim, se der errado é melhor. Sabe que o errado não vai te tirar da preguiça. A nossa relação é com a preguiça. Porque se der certo, aí você vai ter que sair da sua zona de conforto. Eu não sei que merda de zona de conforto é essa, porque, pô, você está numa situação ruim, né? Quando as pessoas diziam assim, a pessoa está lá, mora, ele anda com carro blindado, está na zona de conforto dele. Meu Deus, quem é que está na zona de conforto andando com o carro blindado? Ou o sujeito que mora na periferia e que o tráfico cuida da segurança. Aquilo é uma ditadura, gente. Aquilo é alguém, aquilo tem um imperador ali, aliás, despótico, diga-se de passagem. Não tem nada de bom naquilo. E eu vejo meus coleguinhas escrevendo crônicas assim, né, com aquela pretensão de sou o salvador do mundo da esquerda. Olha só, o Estado não chega. O Estado não chega, então se mexa para o Estado chegar. Para esse mesmo crítico, eu disse assim, ele perguntou para mim qual era a minha ideia de lugar bom para morar, porque ele falou assim, você pegou o pessoal de manhã, qual é aquela bobagem toda que eu já expliquei. Eu falei assim, bom para mim é onde chega o bombeiro, meu querido. Se o bombeiro conseguir chegar onde eu estou, eu acho que eu estou no melhor lugar do mundo. Porque para pensar, se pegar fogo é o bombeiro que apaga. Se eu passar mal é o bombeiro que me socorre. Onde é que é o melhor lugar? A rua é boa se o bombeiro chega. A casa é boa se o bombeiro chega até lá. Se o bombeiro não chegar, não me interessa. Então, obviamente, eu estou desclassificando todos os morros do Rio de Janeiro. Porque se vocês não subiram o morro do Rio de Janeiro ainda, e vocês tiverem, não vão lá com essa coisa de cabeça de turista, não é isso? Vão lá com um olhar sem deslumbre, né? Não faz sentido um lugar que o sujeito vai. Mas eu vejo a Baía da Guanabara daqui. Mas o bombeiro não chega aí, não pode ser bom. E no dia que eu estava subindo, que eu fui lá, era uma discussão da OIT, que me convidaram para mediar um evento lá, foi num daqueles espaços, como chama aquele negócio da TV Globo? Criança Esperança, era lá no topo do morro, que parecia a Suíça no topo do morro, assim, sabe? Era uma coisa surreal, é uma dessas bobagens, você fala. Bom, as vielas, chega uma hora que você só vai a pé. Primeiro, na época, a gente foi revistado por traficante, tinha um sujeito que estava com a gravata vermelha da BBC, e aí, ainda no hotel ali em Ipanema, na concentração, o menino pegou e falou assim, dá para o senhor tirar essa gravata vermelha? Ele falou, por que eu tenho que tirar a gravata vermelha? Aí ele falou assim, não, que ela é o terceiro comando que manda. Então não pode ter nada de alusão à coisa vermelha, porque o comando vermelho... Aí o inglês, obviamente, não entendeu patavinas. E aí o sujeito da organização falou assim, você fala inglês? Eu falei, explica para ele. Eu falei, beleza, essa é a coisa mais simples de se fazer. Tira sua gravata, porque você vai num lugar comandado pelo terceiro comando. De qual polícia? Não é da polícia. Eu passei por isso. Então, quer dizer, aí eu me lembro dessas discussões, não tem nada de bonito naquilo. E a discussão nunca, porque daqui a pouco chega o carnaval, fala, porque o sujeito é da comunidade X, aí eu vou lá e reclamo disso, falo, você não gosta de carnaval? Não é disso, o que eu gosto é de cidadania, e aqui as pessoas não têm cidadania o restante do ano. Mas elas gostam. Não, gostam porque elas não conhecem o melhor. E aí quando eu vou lá e reclamo dessa coisa, quando as pessoas torcem para certas coisas darem errado, porque se der certo, alguém deu a receita de como fazer funcionar. Você falou do Neymar, eu vou fazer só uma comparação entre o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, já vou explicar por quê. E não é que eu não goste do Messi, é que a receita do Messi vem do além. Eu não sei como fazer aquilo, eu não vim do além. O Cristiano Ronaldo dele vem do planeta Terra. Ele mostrou como é que faz para você ser um super atleta vencedor. Só que o nível de dedicação dele é gigantesco, mas tudo bem, tá lá, by the book, você chega lá. O Cristiano Ronaldo me dá a receita de como ser bom. O Messi não dá, e não é culpa do Messi, não. Caiu nele lá, não sei o quê. Aí a crônica esportiva fica discutindo, não, porque o Cristiano Ronaldo, na verdade, é que ele treina.
o Messi é que é um gênio. Não, desculpa, eu não quero gênio. Eu não sei quantos gênios tem no mundo. Eu não sei quantos extraterrestres jogam futebol ou são do mundo dos negócios. Não, eu quero gente que eu possa replicar. Eu quero o robozão, que é o apelido do Cristiano Ronaldo, né? Se for um Android, eu consigo replicar. O Cristiano Ronaldo me dá a receita. E aí a crônica esportiva gosta mais do Messi, porque a receita tira você da zona de conforto, e aí, desculpa, vagabundo é você que não está fazendo. Vai lá, trabalha, estuda, treina, trabalha, estuda, treina, trabalha, estuda, treina, aí dá certo. Ah, mas não, é que eu não fui ungido que nem o Messi, sabe? Não veio uma luz extraterrestre e falou assim, olha, você, meu filho, será o enviado especial do futebol no planeta Terra. Entendeu? Quem assina o Café Brasil Premium recebeu um sumário chamado Um Raro Talento, ou Uma Rara Descoberta, como é que era? Era uma rara descoberta que fala exatamente disso, né? A diferença do talento nato para o talento trabalhado, sabe? O que se valoriza mais? É o cara que nasceu assim, um Romário, que nasceu jogando bola daquele jeito, ou outro que sabe das deficiências e trabalha que nem um desgraçado para conseguir. Mão Santa. Boa. O Oscar falou assim, Mão Santa, cara, ninguém olha para as horas e horas que eu treinei aquilo a vida inteira, quando eu acerto eu nego, Mão Santa. É bem coisa. Tem alguém com o microfone aqui para... Só para a gente controlar, ó, são 15 para 7. Vamos parar... Não, são 20 para 7. Vamos dar mais uns segundinhos e mais uma pergunta ou duas e a gente vai para o final, tá? Não, eu ia citar o Mão Santa mesmo, que o Oscar ficava arremessando acho que 500 bolas depois do treino. A Hortência fazia a mesma coisa. E o Pepe, que jogou contra o Pelé no Santos, que talvez não chamam de gênio, mas o Pelé é fruto de trabalho. Tudo bem, a natureza ajudou, mas não foi isso não. O Pepe dizia assim, olha, acabava o treino no Santos. O Pepe, o velho Pepe, o melhor jogador do Santos de todos os tempos, porque o Pelé não conta. Ele mesmo diz essa piada que é das melhores que eu já ouvi no futebol. Acabava o treino, ele falou assim, aí ia lá o Negão. E o Negão ficava chutando. E o Crioulo chutava. E aí ele marcava uma meta, eu tenho que fazer 10 vezes essa bola entrar no ângulo. Aí na 9ª, na 10ª a bola não entrava, ele começava tudo de novo. Aí o Pelé faz 1000 gols, mais de 1000 gols. Ungido. Sorte, né? Sorte. Não tem nada de sorte, não. Bom, boa noite. Parabéns pelo documentário, né? E eu gostaria de saber... Seu nome? Meu nome é Marcelo. Pois não, Marcelo. Eu gostaria de saber qual o critério que você usou para selecionar os entrevistados, né? Porque é uma diversidade, você tem político, tem músico, tem artista. Eu queria entender um pouquinho mais nesse sentido. Qual o critério? Tá. Nós tínhamos, na época, acho que 200 milhões de pessoas, somos um monte de estados, regiões e uma diversidade gigantesca. Isso era, para mim, muito difícil. Era difícil se eu olhasse por esse aspecto, mas eu sempre me baseei por um aspecto e isso, para mim, era muito importante. Eu peguei brasileiros que já tinham se exposto ao escrutínio público para defender alguma posição. Porque se eles já tivessem tido essa coragem, eles responderiam com honestidade intelectual se eles tinham ou não tinham orgulho de ser brasileiro, que era a primeira pergunta, e depois todas as outras. Eu vou citar algum caso aqui. O doutor Adib Jatene defendeu publicamente aumento de imposto no país. Ele foi defender o IPMF, se vocês não se lembram, que é um antecessor do CPMF. Defender aumento de imposto no país, convenhamos, não é para qualquer um. A doutora Maiana Zates, dentro das pesquisas todas ali que ela fazia com o embrião, ela se expôs nessa discussão com religiosos mais radicais. Eu sei porque ela concedia entrevista minha à CBN, fui eu que fiz alguns dos debates. Se eu olhar para o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele defendia uma série de coisas, inclusive a questão da Igreja Católica, que depois ele dá uma opinião aqui dizendo assim, não, se a gente ficar culpando a Igreja Católica, de novo aquela coisa, deixa eu achar quem é o vilão por eu ser incompetente, por eu não ser capaz de ter ido até o final. Bom, ou seja, o Parreira, por exemplo, dentro do trabalho dele, ele bancou aquela seleção de 94, que não era a seleção de ninguém, provavelmente nem do Zagallo, era só dele, da cabeça dele. Ele se expôs àquilo e ganhou e deu certo, enfim. A minha lógica era, eu preciso reunir um grupo de brasileiros
que tivessem se exposto publicamente ao escrutínio público, não que tivessem gerado polêmica ou não, que isso é resultado da exposição pública. Todos eles geraram polêmica, mas a polêmica não era o meu objetivo. A polêmica é quem teve coragem de colocar uma opinião que não era normalmente da média. Todos estão aí por causa disso. Em maior ou menor grau, nisso ou naquilo, mais conhecido, menos conhecido. Essa foi o meu corte, era esse. Eu tinha mais alguns nomes, algumas pessoas não puderam me atender, outras declinaram, isso é natural, mas era para ser 12, acabou ficando 16 nomes, mas era essa meu balizador para achar se esse podia ou não podia estar no filme, era isso. Se expôs publicamente, se expôs, então vai. Mesmo os que eu conhecia pouco, e óbvio que tem razões, tem histórias do filme que a gente fala disso num outro momento, eles se expuseram de uma maneira que não é comum. Nessa história desse filme, quando eu acabei as entrevistas, e eu tenho 20 e poucas horas gravadas para um filme que só tem 80 minutos, 87 para ser preciso, eu não tive de nenhum dos meus entrevistados assim, olha, puxa, eu falei alguma coisa ali, dá para você evitar essa parte? Nenhum deles me pediu isso, nada, porque a honestidade era intelectual. O que baseava tudo era a honestidade intelectual na minha pergunta e na resposta deles. Eu disse para eles assim, olha, é para valer. Se não for para valer, não vai. Eu não cortei nenhum entrevistado. Todos me deram esse privilégio da honestidade intelectual. E aí alguém já me perguntou por que eu me exponho no filme ali. Porque eu não poderia fazer diferente. Se eu exigir tanto de que alguém se expusesse, eu teria que expor em alguns momentos qual foi o tom da minha pergunta. Porque pergunta e resposta são irmãs, mas uma depende da outra. E não por uma questão meramente semântica. É porque o tom da pergunta vai gerar um tom de resposta diferente. Então, o tom da pergunta tinha que estar em algum momento, claro, eu não consegui fazer isso em tudo, porque também não faria sentido, mas em vários momentos eu me exponho ali. Eu tinha que me igualar aos meus entrevistados nesse aspecto. E foi tudo isso que vocês entenderam perfeitamente, que os críticos de cinema, a metade não entendeu absolutamente nada. Eu nunca vi tanta pobreza socioantropológica num grupo assim, quanto crítico de cinema. É surreal. Eu sei que é chato falar isso, mas, nossa, era muito limitado, ninguém percebia nada. Eu falei, não é possível. Alguns perceberam, é verdade, eu vou ser justo aqui, mas é sempre procurando, por que o diretor está no filme? Você está preocupada com isso? Você não falou nada antes? Você pode até me fazer essa última pergunta, mas faça primeiro umas 4 que envolvam tipos de discussão, por que esse está e se não está, esse tipo de coisa. Foi isso. Foi quem se expusesse, quem já tinha se exposto, na verdade. Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Luciano pela oportunidade desse evento super especial. Eu acredito que está todo mundo aqui hoje, como brasileiro, um pouco cheio de sentimentos aqui, tudo misturado, aquela coisa do orgulho, né? Que é mais ou menos o que os podcasts do Luciano também proporcionam para a gente, aquela coisa do orgulho, mas aquele incômodo, né, de ser brasileiro. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Tem nome, é orgonha. Ou vergulho. Escolhe o que está melhor, vergulho ou orgonha. Muito bom, muito bom. Acredito que muita gente também aqui se identificou com várias partes, aí, várias falas, né, do pessoal que foi entrevistado. E eu, inclusive, uma delas foi justamente o fato de eu também ter morado um tempo no exterior, né? E às vezes eu tinha aquelas crises de patriotismo, né, brasileiro. Ai, meu Deus do céu, eu sou brasileira. Mas aí eu me lembrava que eu era uma brasileira morando fora do Brasil, né? Que foi um exemplo de uma daquelas, acho que é uma corretora, que ela falava muito disso. Eu sou orgulhosa de ser brasileira, mas porque eu moro fora do Brasil. Bom, uma outra coisa que eu observei também lá fora é que os brasileiros que tinham muito orgulho de ser brasileiros, geralmente eles estavam em ambientes de cultura brasileira proporcionados por americanos, no caso eu morei nos Estados Unidos, né? Então, eventos organizados por americanos com temática brasileira. E eu percebi que o ambiente proporcionado ali favorecia também que nós brasileiros nos tornássemos mais orgulhosos, como, por exemplo, boa música, boa comida, engrandecia o que tinha de melhor no Brasil. Resumindo,
fazendo um link, né, com o seu documentário, eu percebi que todos eles que foram entrevistados, eles tinham em comum que a solução para melhorar isso, né, no Brasil, a gente melhorar como nação, está realmente na educação e tentar retirar da gente essa síndrome do cachorro vira-lata, né? Ao mesmo tempo, percebi que esse documentário foi gravado alguns anos atrás e acho que talvez naquela época essa polarização ideológica que a gente está vivendo hoje não era tão forte alguns anos atrás como é hoje. Como você acha que a gente pode fazer para democratizar essa educação tão necessária, né, para o Brasil, para que a gente consiga evoluir como nação, né? Vivendo nesse ambiente polarizado, né, de ricos não podem dizer que são ricos, pessoas que se dão bem na vida, porque tem aquele pobre coitadinho vitimizado. Como que a gente pode fazer, né? A gente tem aqui o Luciano, que está fazendo o trabalho de formiguinha dele, né, com o Café Brasil, mas como a gente, no dia a dia, você acha que a gente pode fazer isso? Melhorar a nossa educação, a gente, no dia a dia. Desculpa aí, não estender tanto. Não. Bom, primeiro que ser formiguinha não é necessariamente um problema. Se a gente tiver um conjunto de formiguinhas, é um montão de gente, né? Se a gente vê a lógica das formigas, eu gosto do exemplo da formiguinha, porque o contra-exemplo da formiguinha é melhor do que o próprio exemplo, né? Essa história da educação, primeiro da polarização, isso veio da indigência intelectual do ex-presidente Lula, porque ele leu o suficiente para dominar as pessoas pobres de espírito. E ele sabe que dividir para ganhar. Isso está em vários livros, você descobre isso aí. E ele dividiu. Não acho que isso vai durar muito tempo, não é da lógica brasileira. Os americanos são divididos desde quando eles se entendem por gente. E vão continuar divididos. O que as redes sociais fizeram recentemente, não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, foi explicitar isso para todo mundo ver toda hora. Então, primeiro que, falando só sobre o diferente, eu posso entender que você discorde plenamente do outro, que ele esteja fazendo, de repente, uma coisa completamente estúpida, mas você vai ter que conviver com ele. Não adianta. Porque a não convivência com ele sugere uma ditadura de opressão. E uma ditadura de opressão é alguém impondo a sua vontade sobre o outro sem pensar duas vezes. E isso não é bom em lugar nenhum do mundo. Quando eu vejo pessoas defendendo, os militares sérios detestam essa discussão, defendendo a volta do militarismo como solução, panaceia para resolver os problemas brasileiros. Eu fui da Marinha de Guerra quando tinha 18 anos, por decisão própria. Eu saí de lá porque eu passei na faculdade de jornalismo. Na verdade, eu não fiz serviço militar, eu fui da escola da Marinha, porque serviço militar tinha que esperar um ano mais. Aí eu fui lá, fiz o primeiro exame que apareceu na minha frente, porque eu queria ter essa experiência. Na minha escola da Marinha, em Florianópolis, a ditadura era chamada de ditadura, não era de revolução militar, era ditadura militar. Para você ter uma ideia, estou falando de 1980, 1990, quando eu servi. Eu tinha professor de história com professor civil. O comandante era extremamente aberto. Claro, você tem regime militar, você tem disciplina, tudo bem, mas qual é a empresa que funciona sem disciplina? Que pessoa que dá certo sem disciplina? Então eu não entendo muito essa discussão, disciplina é uma imposição do poder. Não, escuta, se você não tiver, se você precisar de 8 horas para fazer alguma coisa, se você dedicar 7, deu errado. É simples assim, disciplina é isso. Ponto, acabou, né? Agora, a gente vai ter que conviver com os diferentes. Essa lógica de achar que, não, vamos pôr um sujeito que vai lá e comanda, isso de novo, para mim, é coisa de preguiçoso. E eu não gosto de preguiçoso. Preguiçoso não faz bem para ninguém. Preguiçoso não faz bem nem para ele. Só ele não descobriu ainda, mas não faz bem nem para ele. É a ideia de que coloca um líder lá e ele resolve as coisas para mim. Não funciona. Se você estudar, e eu sou um ferrenho estudioso disso, porque eu adoro isso e fui influenciado pelo meu pai, eu agradeço a ele por isso tudo, eu leio sobre a reconstrução da Europa e do mundo depois da Segunda Guerra. A Europa sempre esteve dividida. Tanto que fizeram 2 guerras, só no século passado, em pouco mais de 30 anos já tinham 2 guerras. De 18 até o 39, nós estamos falando de 2 guerras. Até a hora que eles descobriram que, olha, o alemão vai continuar sendo alemão, o inglês vai continuar sendo inglês,
o francês vai continuar sendo francês, aí a Europa do Sul, com os italianos mais ao sul que pensam diferente dos italianos do norte, tudo bem. Mas é o seguinte, separados vai dar tudo errado. Eu vou lá e vou desenvolver, para usar uma frase de José Saramago, naquele livro dele, O Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele questiona Jesus no livro dele, ele é um ateu, né? Mas enfim, ele vai lá e diz assim, os ateus escrevem livros sobre religião com um olhar extremamente especial. E ateu não é só quem não vai à igreja, ateu é um sujeito que conhece todas as religiões tão bem a ponto de achar que não vai acreditar em nenhuma delas. Isso é ateu que os católicos respeitam, os doutrinadores da ideologia cristã ou qualquer outra religião respeitam. Ateu é coisa séria, senão é só um agnóstico aí, que tem preguiça de levantar sempre na igreja de domingo. Ponto. Vamos lá. Vamos separar as coisas. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, que amai-vos uns aos outros, e ele diz assim, vamos trocar por respeitai-vos uns aos outros. Você não vai precisar amar ninguém. Vamos parar com essa pretensão de que a gente vai se abraçar e todo mundo ser amiguinho. Não vai. Não vai porque as pessoas são diferentes. E não é porque elas odeiam as outras, é porque elas não se dão com as outras. Se a gente começar a entender que nós somos diferentes, e às vezes eu não gosto da forma como aquela pessoa age, tá bom. Dentro do limite da necessidade da vivência coletiva, nós vamos encontrar códigos sociais de convivência. Ponto. Beleza, tá ótimo. A partir daí, cada um vai para sua casa. Você tem que se dar bem com quem você dorme de noite. Ponto. Aí não tem muito jeito, né? Porque senão alguma coisa vai dar errado. E quando dá errado, as pessoas se separam também e convivem de forma pacífica, ninguém fica lá arrebentando, pondo o filho contra e tudo mais. Pronto. Vamos lá, para chegar na resposta da educação. Quando me perguntaram, foi exatamente, acho que numa escola, logo depois que eu lancei o filme, e alguém me fez essa pergunta sobre a história da educação, eu devolvi a pergunta e disse assim, o que é que você faz para a educação ser melhor? Porque se eu achar que é o diretor da escola, que é o professor da escola que vai resolver a educação, seja ela do seu filho ou do filho da pessoa que trabalha com você, da empregada, está errado. Porque vamos imaginar, o presidente Fernando Henrique faz menção no filme que a sociedade, sobretudo a sociedade mais abastada, percebeu que a educação é um problema no país. E aí o que várias fundações fizeram? Ele cita isso, eu visitei várias dessas, tem uma chamada Salvador Arena que é fantástica ali, aqui no ABC. E o sujeito tem uma escola é uma escola suíça. É uma escola suíça no meio do ABC. Tá, quantos alunos tem? 500, 400, que tenha 5 mil alunos, não tem tudo isso. Quantos jovens nós temos? Aí que é a lógica que os europeus descobriram que o serviço público precisaria ser de qualidade. E para o serviço público ser de boa qualidade, não basta eu ter um sujeito muito bom no comando do governo. As pessoas vão ter que continuar diariamente, diuturnamente lá e propondo, sugerindo, ajudando, resolvendo, reclamando, propondo de novo, se colocando à disposição. Quando eu disse que nós fazemos as coisas pela metade, a tese da metade é uma tese que eu não consigo superar, porque eu não consegui ver nada melhor ainda para tentar explicar o porquê que a gente dá certo em algumas coisas e dá muito errado em outras. Por exemplo, assim, vamos lá, eu sou pai, então eu vou colocar meu filho na melhor escola possível. Você está cumprindo o seu dever como pai? Tá. Como cidadão, não. Como pai, você fez a sua obrigação, é o melhor para o seu filho. Mas como cidadão, você está participando de outras coisas? Aí me perguntaram uma vez por que um sujeito da esquerda, um cineasta, por que eu tinha feito 3 mil cópias para distribuir para escolas no país. Que isso era cinema, que eu tinha que entender como um negócio. Eu falei, não, mas eu vou vender os direitos do filme para a televisão. Mas eu faço um debate com esse gigantismo. E eu espero que vocês tenham entendido que tenha sido dessa maneira. E se eu não tornar o filme acessível, a forma que eu tenho para intervir na discussão real do Brasil e da educação das pessoas é essa, porque eu não atuo em escola, eu não sou professor, eu não sou diretor, eu não fiz pedagogia. Então essa é a minha contribuição, além do que de me expor a debates como eu estou vindo aqui, eu fui em várias escolas, na periferia de São Paulo, fui ao King's College em Londres, aliás, hoje faz 4 anos que eu estava no King's College expondo lá, o filme faz parte do acervo para estudantes de América Latina, de Brasil e América Latina, de pós-graduação, inclusive. Essa era a minha forma de contribuir. Para resolver o problema da educação, a minha sugestão, se eu puder usar uma ou 2 frases só, é a seguinte: não faça só a sua parte. Fazer só a sua parte resolvia nos anos 80.
agora você vai ter que fazer um pouco mais. E um pouco mais é, você gosta da sua escola? Gosta. Seu filho está bem, mas se discordou de alguma coisa, vá lá e reclame. E não é um reclame assim, olha, vocês estão todos errados. Escuta, onde é que a gente pode melhorar nisso? É esse tipo de associativismo lógico. O nome que eu dou para isso é associativismo lógico. Por quê? Porque a lógica é de fazer alguma coisa melhor depois dessa reunião. Quando meus filhos... Vou contar uma coisa pequenininha aqui, mas... Quando os meus filhos nasceram, meu moleque hoje, 16 anos, nasceu, foi o primeiro, depois veio a pequena, eu adoro pronome oblíquo, desde criança. Não me pergunte por que eu gosto de pronome oblíquo, mas eu acho fantástico o pronome oblíquo, eu acho uma coisa linda da língua portuguesa. Adoro mesóclise, por exemplo. Mesóclise, frigideira, vinhos, são as coisas que eu gosto, dicionário também. Aí eu fiz meu filho falar tudo com pronome oblíquo. Vou pegá-lo, vou levá-lo. A minha tese era simples. Ali está uma terra fértil. Eu sou lá do sertão, eu sou caipira do interior. Então, se a terra está boa, o que você plantar, dá. Se você plantar mato, nasce mato. Se você plantar alguma coisa boa, vai nascer coisa boa. Então, para ele não tinha esforço nenhum. Ele entrou na escola, foi um desbonde. Aí começou a vir tudo, vou levar ela, vou pegar ela. Falei, não, pode parar, volta tudo. A professora uma vez falou com a minha esposa e falou assim, olha, eu vi que seu filho usa pronomes oblíquos na idade dele, como é que foi isso? Ela falou, não, meu marido tem essa mania. Ela falou, vamos ensinar pronome oblíquo para ele, vai aprender direitinho. Aí a professora da escola falou assim, olha, mas não é normal nessa idade você exigir tudo isso. Tá bom. Calma, tem o capítulo 2. Vem para cá, minha mulher me conta, fala assim, precisa marcar para falar na escola? Precisa. Falei, então você me faz uma gentileza, liga lá, se for de manhã eu posso ir, se for à tarde, só depois das 6, eu estava na CBN nessa época. Aí fui à escola um dia, marcaram comigo às 11h30 da manhã. A professora me atendeu. Eu falei, professora, eu só queria entender por que a senhora acha que isso é um problema. Não, porque a gente não tem esse nível de exigência sobre as crianças. Eu falei, professora, eu posso contribuir com uma experiência pedagógica real que deu certo? Se a senhora ensinar o certo, eles aprendem o certo. Se a senhora ensinar o errado, eles aprendem o errado. Eu posso provar isso para a senhora. Eu não consigo entender qual é a exigência. Ele não vai para a masmorra se ele por acaso esquecer de usar o lo, lá, o no, nada. Não vai acontecer nada disso. Eu vou só corrigir. Porque eu passei a minha vida inteira sendo corrigido por coisas que eu, obviamente, no seu desenvolvimento você comete erros. E não tem mimimi, não tem Nutella, não tem cornflakes, não tem nada. Percebe? Então, o que eu estou contando com isso? Eu sei que é uma coisa pequenininha, mas eu tenho que intervir nas coisas, eu tenho que me expor. Dá um trabalho danado de lá? Dá, porque você não faz ideia o que é falar com um professor de escola. Eles vêm com tudo aquilo, a caixa, sabe? Dentro da caixa, está tudo na caixinha. Você fala, não é isso que eu quero. Tá, de novo, faz a sua parte, que é pôr seu filho numa boa escola, cuidar da educação dele, mas faça um pouco mais. Esse um pouco mais pode ser uma intervenção na própria escola dele que você discorde, vá lá explicar o porquê que você discorda. Porque quando você discorda de alguma coisa, se você não deixar outra pessoa sabendo, desculpa, não valeu nada. Você não ajudou em nada. Mas isso gera intriga, gera uma dor, desculpa, tá achando que vai ser fácil? Lamento, não vai. Não foi fácil para ninguém construir uma sociedade organizada. E as organizadas estão reclamando até agora. Então, por que a gente acha que a gente sempre reclama muito? Porque brasileiro não sei o que, nunca está feliz, não sei o que. Não, é o que Gerald diz, né? Se eu não fizer isso, vai fazer o quê? Tricô, crochê? Que é bem difícil de fazer. A minha avó fazia, eu nunca entendi até hoje como é que se faz aquilo. Mas faça um pouco mais. Se você puder fazer um pouco mais do ponto de vista de envolver mais gente, eu estou preocupado com a educação do meu filho, mas o filho da empregada, o filho do zelador do prédio, não sei o quê, faça. Eu distribuo livro, eu faço, todo mundo lê A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, que é um dos livros que eu mais adorei de ler na minha juventude. Faço ler Machado de Assis, faço conhecer Mesóclise. Tudo bem, você não vai usar, mas tudo bem, é bom saber. Sabendo ocupa espaço mesmo. Então, quer dizer, o nível de intervenção que eu acho que é baixo. A hora que alguém diz assim, mas se você for lá vai gerar um problema, aí todo mundo desiste, ou a média desiste, não todo mundo, porque eu não desisto e eu sei que gera problema. Não saí amado de várias escolas dos meus filhos, já vou dizer, mas sempre saí respeitado.
Então, eu acho que eu fiz o que eu devia fazer. A gente precisa intervir na história da educação. A gente acha que vai chegar o Paulo Freire e vai dar um método, e esse método vai revolucionar o mundo. Primeiro, nada funciona sem gente. Ou a gente se dá bem com a gente, ou nada vai acontecer. Não existe nada. Tudo é feito por seres humanos, bom e ruim. Um rápido exemplo. Quer ver a percepção equivocada de preconceito que a gente tem às vezes? Teve um caso de uns anos atrás, daquele piloto alemão, o copiloto se trancou no avião e jogou o avião, que estava cheio de estudantes, inclusive, se não me engano, acho que russos, né? Bom, enfim, tinham ido para a Alemanha, alguma coisa, se jogou nos Alpes. A primeira coisa que eu postei sobre aquilo, que aquilo era lamentável, eu escrevi alguma coisa, alguém foi lá e falou assim, só podia ser um alemão mesmo. Eu falei, o copiloto e o piloto desesperado tentando arrombar a porta para salvar todo mundo. Percebe como é que é? A educação vem se a gente intervir. Aí você fala assim, se o sujeito gostou de mim? Não, porque eu expus a idiotice dele, eu sei disso que eu fiz. Mas, meu Deus do céu, como é que ele vai condenar uma população inteira, baseada, porque os alemães, a Segunda Guerra, meu pai do céu, sabe? Então tem essa mania de colocar tudo no mesmo buraco, e o buraco é ruim, não funciona. A solução só vai sair da participação efetivamente coletiva de todos nós em tudo, a todo momento. Espero ter respondido sua pergunta. Estouramos o tempo, vamos fazer Viva. a última pergunta e aí continua lá do lado, tem as bebidas, tem aquele hamburguinho que estava muito bom. A gente vai confraternizar até quando eu conseguir aqui. Vamos lá, Rony. Boa noite, sou Rony Clayton. E fiquei feliz porque teve uma pessoa entrevistada que é de Saltinho, você é de Rio das Pedras e eu sou de Cerquilho. Tá tudo ali, ó. Então, tá tudo ali, é uma alegria. Eu queria fazer a última pergunta, mas do começo. Se você recebeu críticas, você falou que colocou dinheiro do seu bolso, mas também apareceu ali o logo do incentivo, né, à cultura. Se você recebeu críticas e falar um pouco dessa dificuldade de fazer o cinema, o tempo que você demorou, que você encontrou de dificuldade, se em algum momento você pensou em desistir. A crítica que você sugere é do conteúdo do filme ou do fato de eu ter colocado recursos próprios? Não, de ter recebido o recurso da lei de incentivo. Tá bom. Um filme normalmente estoura o orçamento. E se estoura o orçamento, quem planejou errado. E obviamente eu contratei uma pessoa e essa pessoa fez um cálculo equivocado, que ou eu punha dinheiro no meu bolso ou não terminaria o filme. Eu só estou contando isso porque você me perguntou, mas é mera obrigação minha. Isso chama-se capitalismo, tem risco e quem está fazendo tem que assumir o risco. Eu não ia parar o filme e pôr a culpa na lei, no Estado brasileiro, que não apoia a cultura. Eu não ia ficar nesse lenga-lenga insuportável de cineasta preguiçoso, que, desculpa, eu não sou mesmo. Já falei da minha relação com a preguiça, eu tenho horror à preguiça. Não tem nada contra o ócio, que é outra coisa diferente. O Domênico de Masi explica a diferença entre uma coisa e outra. O ócio é criativo, né? Às vezes você precisa parar porque você está num outro mundo, né? Senão vira workaholic também, que não é exatamente uma coisa saudável. Eu não me lembro de críticas assim. Alguém comentou alguma coisa comigo. Eu recebi críticas sobre a história da lei pelo seguinte aspecto. Primeiro que eu tinha ofertado uma contrapartida que a lei não me obrigava. A minha contrapartida era imensamente gigantesca, perto do que a lei me obrigava a distribuir, acho que, sei lá, uns 20 ou 30 DVDs para algumas bibliotecas e pronto. De novo, eu não estou querendo intervir na educação, eu não estou querendo melhorar meu país, então eu vou fazer a minha parte e um pouco mais. Esse um pouco mais foi isso. Eu não tenho nenhuma obrigação pela lei, mesmo com dinheiro incentivado, de me expor com o meu filme. E diretores não gostam de fazer isso, a não ser nos ambientes controlados de crítica de cinema que eles têm. Não faz parte primeiro que eu sou jornalista nessa hora e para mim o debate faz bem. Até porque eu sei que as pessoas querem perguntar coisas e eu acho que posso explicar melhor o filme que elas viram. O que eu tive crítica foi porque eu coloquei dinheiro meu para terminar o filme. Quando eu contei isso no festival, lá num jantar depois de exibição, lá no CinePE, um cineasta falou assim, por que você fez isso, mano? Coisa de louco, rapaz, você foi mané. Eu falei assim, por que eu fui mané? Por que foi coisa de louco, mano? Ele estava para lá de Bagdá, né?
Aí ele falou assim, que isso, parasse, mano, fosse lá no Ministério da Cultura, você conseguiu um dinheiro a mais. Eu falei, mas escuta, a lei diz o seguinte, apresente um orçamento, tenha aprovado, eu não consegui captar tudo também, tá bom, deve ser da minha incompetência, e obviamente eu quis colocar coisas melhores no filme, que a lei não previa, a lei tem seus defeitos, mas sem ela não teria começado o filme, então eu não vou reclamar da lei. E ele pegou e falou assim, você não tinha que pôr dinheiro, você quebra a ideia da classe. Eu falei, que raio de classe é essa? Veja só, esse tal de corporativismo que as pessoas reclamam, os deputados são corporativistas, os ministros do Supremo são corporativistas. Isso está no dia a dia. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte, eu não sou o maior capitalista do mundo, até porque a minha lógica de vida, dentre os dois modelos vencedores do mundo, e os dois modelos vencedores são o europeu e o americano, cada um com suas peculiaridades, eu acho muito melhor ter uma classe média gigantesca e poucos ricos no mundo do que o modelo americano, que você pode ficar rico de hoje para amanhã, mas a classe média vai continuar sempre ali. Bom, tudo bem. Isso requer um Estado forte, pagamento de imposto muito mais alto do que os 27% e meio que a gente paga de imposto de renda, bom, enfim, tudo bem. Isso é uma outra discussão. Mas eu disse para ele o seguinte, olha, eu não sou o maior capitalista do mundo, mas a regra é essa e eu aceitei no começo. Se eu aceitei, eu tenho que entregar o filme. Eu tinha um compromisso comigo, com a lei e com os meus entrevistados. Eu não podia deixar de fazer o filme. E aí o sujeito foi lá e reclamou disso. Como assim você pôs dinheiro? Aí o custo de pegar um dinheiro a mais no Ministério, estou falando isso da gestão anterior do governo brasileiro, era assinar aquelas listas de artistas intelectuais de apoio ao Lula, de apoio ao governo Dilma, essas coisas todas, que eu nunca assinei, obviamente, ninguém ousou me pedir para assinar aquilo, porque eu não devo nada para ninguém. Para essa gente eu não devo, não. Então, essa crítica eu recebi. Sobre a lei, e eu acho que você fez menção disso também, tem um debate gigantesco, eu entendo, a lei não é um problema. Primeiro que incentivo por parte estatal existe em todas as áreas. As pessoas andam de carro nesse país porque teve um monte de incentivo estatal. Se eu não convencê-los disso, o professor Machado pode contar o quanto que esse país incentivou. Mas não é esse país, o mundo inteiro incentiva. Toda vez que o Estado reconhece que uma área estratégica importante para ele precisa acontecer, por isso que o Estado precisa ter alguma competência e poder financeiro, porque o Estado é sempre o precursor. Depois ele vai lá, fala, isso aqui não é minha vez, a iniciativa privada toma conta e as coisas andam. Então, o problema não está no incentivo, o problema está no uso que a lei teve, o problema está no escândalo de uso ilegal da lei, só. Porque eu vou dizer para vocês, a lei é extremamente dura. Ela quer saber, nota por nota, o que você fez, como você fez, se você passar problema seu, põe no seu bolso e gasta e acabou. Mas a lei permitiu que muita coisa fosse feita, essa lei de incentivo, a lei Rouanet vem de muito antes de governo Fernando Henrique, inclusive, essa lei vem do governo Sarney. A lei permitiu que a gente tivesse muita produção cultural no país. Agora, alguém vai lá e faz um filme, por exemplo, que você não gosta. Aí você fala que a lei é o problema. Não, isso não é liberdade de expressão. A gente tem que entender que as pessoas vão ter. Se ele prestou conta direitinho, se ele pegou o dinheiro da forma correta, se ele está fazendo um filme, não tem nada de errado. Você pode concordar ou discordar. Mas eu achar que a lei é um problema, não é. Não é porque... Óbvio que a lei sempre vai ter um limite. Ninguém vai financiar pelo Estado um filme de 150 milhões, vou fazer uma Odisseia no espaço de novo aqui no Brasil. Não é, a lei não é para isso. Aí você vai no risco. Tanto que tem filme que eu acho que não precisa de lei. Filme de humor no país vende fácil. E você consegue se subsidiar. Tanto que vários diretores desse tipo de cinema, nenhum deles quer lei mais na frente. Sabe por quê? Porque não tem que prestar conta. Ele não tem que ficar falando para um burocrata do governo onde é que ele pôs o dinheiro. Ele vai para a iniciativa privada que diz para ele assim, você vai fazer um filme? Ah, vou fazer um filme, tá bom. Então ele tem que fazer um filme que dê certo, porque se der certo ele ganha, se não der certo ele perde. Todo mundo, isso aí é capitalismo puro e é bom, não tem problema nenhum e tudo mais. Mas a história da lei é só isso. Eu acho, houve um debate gigantesco ideológico sobre a lei, porque eu não concordo com aquele filme. Eu falo assim, eu disse, olha, eu não vou ser contra a lei, porque esse debate que você acabou de assistir e gostar, isso foi permitido, só começou pela lei. Não terminou com a lei, mas sem a lei eu também não teria feito. Eu não teria capacidade financeira de começar um filme que custou tudo que custou o meu, embora seja de orçamento muito baixo,
Mas não daria para fazer, não daria para fazer. 7h15 já, estouramos um pouquinho. Bom, gente, acho que é hora de tomar uma coisinha lá. Era essa a ideia da gente trocar uma história. É a rara oportunidade de falar com o diretor, né? Então tá aqui o diretor, espero que vocês tenham curtido aqui. Grande Piotto sempre conosco. Nós temos um projeto de podcast, quem sabe um dia a gente consegue fazer ele andar. Só não andou porque faltou um bendito patrocinador, né? Mas uma hora a gente vai achar. Bendito. Obrigado, como sempre, Piotto. Você está sempre gentil. Né? Obrigado. Então, repitam comigo, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Sarau Café Brasil. Hoje foi o segundo. De novo, é uma experiência de juntar pessoas que comungam por um mesmo tesão, que é o tesão por buscar conhecimento, por discutir coisas que sejam pertinentes, por pensar o Brasil, por pensar em coisas que possam ajudar esse país aqui a se desenvolver. E olha, depois de 4 horas, 5 horas de evento aqui, acho que o pessoal gostou bastante. Foi muito interessante a gente ver a participação de todos, o volume de perguntas que a turma fez e, especialmente, um monte de gente que assina o Café Brasil Premium e que não se conhecia. Interage o dia todo pelo Telegram e pela primeira vez o pessoal se vê aqui ao vivo. É muito legal, a gente vê a alegria das pessoas se tocando, né? Porque você pode botar a mão, ver olho no olho, aquela coisa que a gente pega de volta, que é a capacidade de conectar pessoas, não só virtualmente, mas ao vivo. É um atributo que eu não achei que o Café Brasil teria. Para mim, o Café Brasil é um processo de distribuição de conteúdo via podcast, via vídeo, etc. e tal. Eu nunca tinha imaginado ele como um evento ao vivo, né? E é a segunda vez que a gente faz, ficou tão legal que vai ter o Sarau 3. Você fica de olho aí que já eu quero ter você aqui comigo, tá bom? Grande abraço, obrigado por assistir. Espero que você tenha a chance de estar conosco aí numa próxima oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite.